Tudo bem, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou tentar dar uma ideia para vocês de o que é essa tal de álgebra diferencial, que é o assunto sobre o qual eu tenho trabalhado já de uns 2 anos para cá, e para que você pode usar isso, em que ela é usada, tá bom? Então, é uma pincelada geral para você poder ter uma ideia do como isso funciona. Eu preciso dizer para você o que é álgebra diferencial, mas deixa eu dizer primeiro alguns dos problemas que você pode esperar resolver usando a álgebra diferencial. Tá? E depois eu foco mais na segunda parte em aplicações de álgebra diferencial, como você pode usar isso, faça uma aplicação para você ver ela funcionar. Então, problemas que você pode abordar usando álgebra diferencial. O primeiro é um que aparece lá nos cursos de cálculo, embora provavelmente 99% dos professores que ensinam cálculo nunca viram como é que você determina isso. Mostrar que, por exemplo, exponencial de t ao quadrado tem ou não primitiva como função elementar. A gente diz para os alunos que não tem primitiva como função elementar, mas muita gente nunca viu uma demonstração de como é que isso é feito. Você pode fazer isso usando a álgebra diferencial. Outro problema. Pega uma equação diferencial, tipo y' igual a t menos y2. Ela tem solução? Quais são as soluções? Como é que a gente acha a solução disso? Terceiro problema. Outra equação diferencial. Como é que você calcula as soluções dessa equação diferencial? O que é que você faz para achar essas soluções? Cada um desses problemas é abordado usando um viés, vamos dizer assim, de álgebra diferencial. O problema 1 é abordado usando o algoritmo de Risch. O algoritmo de Risch é um algoritmo criado na década de 70, é um algoritmo bastante antigo. Ele nunca foi completamente implementado, ele é bastante sofisticado, ele nunca foi completamente implementado, mas o que ele faz é o seguinte: se você dá uma determinada função elementar, ou seja, uma daquelas funções do cálculo 1, funções que são combinações usando operações usuais de soma, multiplicação, divisão, até estação de raiz, ou coisas mais complicadas. Você aplica isso em funções que são trigonométricas, logaritmo exponencial, combina usando essas operações usuais, além de composição de funções. As funções que você obtém como resultado disso são funções elementares. O que o algoritmo de Risch faz é você dá para ele uma função elementar e pergunta para ele: isso tem uma primitiva elementar? Se tiver primitiva elementar, ele retorna para você a primitiva elementar. Se não tem, ele prova internamente que a primitiva elementar não existe. Tá? A melhor implementação desse algoritmo atualmente é num sistema de computação algébrica que está em domínio público, chamado Fricas. É a melhor implementação e ela bate qualquer um, inclusive de sistemas mais sofisticados do tipo matemático ou meio. O segundo problema é um problema resolvido usando teoria de Galois diferencial. Assim como tem a teoria de Galois lá para equações polinomiais, tem uma teoria de Galois para equações diferenciais. E você pode usar essa teoria. A ideia é próxima à ideia da teoria de Galois que a gente estuda na universidade, que no caso da teoria de Galois, você cria um grupo finito. No caso da teoria de Galois diferencial, o grupo não é finito. É um grupo algébrico, na verdade. É um grupo que é infinito, você tem uma certa topologia lá, você pode falar de abertos e fechados nesse grupo, e você pode estudar o grupo e, entendendo como é a estrutura do grupo, você descobre se a equação tem ou não solução. O terceiro exemplo vai parar numa coisa chamada algoritmo de Rosenfeld-Gröbner. Esse eu vou falar um pouquinho no final, vou mostrar para vocês uma implementação desse algoritmo funcionando, e eu explico o que é que ele faz. Tá? Mas para o final eu explico para vocês o que é que ele faz. Então, dos 3 itens aí, eu vou me concentrar no último. Tá bom, então o que é álgebra diferencial, afinal de contas? Tá? Deixa eu tentar dar uma definição do que é. A melhor maneira de você definir uma teoria matemática, provavelmente, é você dizendo o que é que ela estuda. O que a álgebra diferencial estuda
é um objeto que consiste num anel comutativo e associado com esse anel eu tenho uma certa derivação. O que é uma derivação de um anel? É um operador do anel nele próprio que tem que satisfazer duas propriedades. Primeiro, se você aplica a derivação numa soma de dois elementos do anel, tem que dar o operador, que é a derivação aplicada num, mais a derivação aplicada no outro. E a outra propriedade, conhecida como regra de Leibniz, é aquela velha regra de derivação de produto de duas funções. Então, se você aplica a derivação em A vezes B, você espera que dê a derivação aplicada em A vezes B, mais A vezes a derivação aplicada em B. Tá? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A nossa velha conhecida regra de derivação de produto. E isso, claro, tem que valer para todos os A's e B's em R. Tá? Então, toda vez que você tem um operador no anel comutativo que satisfaz essa propriedade, essas duas propriedades, você tem uma derivação. Exemplos. O mais banal deles pega o corpo das funções elementares. As funções elementares eu acabei de definir 5 minutos atrás, né? Aquelas funções que aparecem em cálculo 1. Você pode pegar como derivação, por exemplo, a derivada que você está acostumado. A derivada, eu estou usando como variável independente t, eu vou usar, na verdade, como variável independente t ao longo de tudo que eu vou falar. Você usa como derivação a derivada em relação a t. Tá? Sem problema. O exemplo mais interessante, bem mais enrolado, é o seguinte: você pega o corpo, f, você bota duas variáveis, x e y, então agora você tem um anel de polinômios em duas variáveis sobre o corpo f, e aí você constrói a derivação da seguinte maneira. Você faz a derivada, então a derivação vai ser a soma de três coisas. A primeira é a derivada parcial em relação a t, agora eu tenho três variáveis, t que é independente, x e y. Você faz a derivada parcial em relação a t, derivada parcial em relação a x, mas essa vai multiplicada por x ao quadrado y, derivada parcial em relação a y, essa vai multiplicada por xy mais 1. Como é um anel de polinômios, para ser honesto com você, nessas duas aqui você pode botar o que você quiser. Quaisquer polinômios que você botar, você vai produzir uma derivação no corpo f de xy. Tá? Quando você tem um corpo que é um anel diferencial, você tem esse, como no primeiro exemplo aqui, o conjunto das funções elementares com as operações de soma e multiplicação forma um corpo. Quando você tem um corpo que é um anel diferencial, você diz que isso é um corpo diferencial. E a gente vai meio que ter um corpo diferencial fixado ao longo de tudo que eu vou fazer, no que eu vou falar. O objeto, assim como no caso de álgebra, você tem um objeto que é genérico, num certo sentido, que é o anel de polinômios, aqui você também tem uma espécie de anel de polinômios, que chama de anel de polinômios diferencial. E é esse objeto que eu vou analisar com mais cuidado ao longo do que eu vou falar. Então, o que é esse anel de polinômios diferencial? A primeira coisa que você faz é você escolhe um corpo diferencial e fixa o corpo diferencial. Se você quiser, você pode pensar, por exemplo, no corpo diferencial como sendo o corpo das funções elementares com a derivação usual. A variável, lembra que eu usei lá, foi t. Então, digamos que fosse o corpo das funções elementares, a variável independente é t, e então todas as funções vão ser funções de t, e você usa como derivação o DDT usual. Ao longo de tudo que eu vou falar, K vai ser sempre um corpo diferencial, e o delta minúsculo vai ser sempre a derivação nesse corpo diferencial. Então, essa notação vai ser consistente ao longo de tudo que eu vou falar. Aí você constrói um anel de polinômios com uma quantidade infinita de variáveis. Você tem variáveis que vão ser sempre y com um índice. Então, você vai ter y0, y1, y2 e assim por diante. Cada índice vai ser um número natural. Esse anel de polinômios com infinitas variáveis, a gente geralmente denota escrevendo simplesmente K e o Y entre chaves. Esse Y, que na verdade não corresponde a uma variável propriamente, do ponto de vista algébrico, ele corresponde a uma quantidade infinita de variáveis, indexadas, como eu falei, por 0, 1, 2 e assim por diante, é chamado de variável diferencial. Mas lembra que uma variável diferencial não é exatamente uma variável no sentido usual.
Na verdade, uma variável diferencial é como se fosse uma coleção de infinita de variáveis indexadas, cada uma delas por um número natural. E aí, o que eu vou querer fazer é definir nesse anel de polinômios diferencial uma derivação. A maneira como você define derivações em geral em anéis de polinômios é relativamente simples, porque tudo que você tem que fazer é fazer derivações parciais em relação a cada uma das variáveis, e a cada uma dessas derivações parciais você bota na frente um coeficiente que é um polinômio. Então você pode construir dessa maneira, sem nenhuma dificuldade, a derivação que você quiser. Do ponto de vista prático, vamos dizer assim, o que isso significa é que você precisa saber sobre o operador delta algumas coisas muito básicas. Você precisa saber que ele satisfaz a regra de derivação de soma e produto. Então, a regra de derivação de soma, derivada de uma soma, é a soma das derivadas. Derivação de produto é... então a derivada de AB é A derivada de B mais B derivada de A. Tá? E o resto que eu preciso saber é como essa derivação age no corpo K e como é que ela age nesses polinômios que estão aqui, nessas variáveis que estão aqui. Porque no final tudo vai ser escrito em função de derivadas parciais. Então, no final, se eu souber como é a derivação age nesses caras, eu sei descrever completamente o que está acontecendo. E a maneira como a derivação age, a derivação delta maiúsculo age é a seguinte. Quando você pega um elemento que está no corpo, no K, o delta maiúsculo age como se fosse o delta minúsculo. Então, a restrição da derivação delta maiúsculo a elementos de K é simplesmente ela age como delta minúsculo. E o que ela faz nas variáveis é que pega um pouco você de surpresa quando você vê pela primeira vez. Mas espera um pouco que daqui a 2 slides eu explico qual é a motivação para isso. Então, a maneira como é feita a derivação nas variáveis a única coisa que a derivação faz, a variável, lembra, ela tem um índice, a única coisa que a derivação faz naquela variável é incrementar o índice de 1. Então, ela atua nos elementos de K simplesmente como se fosse o delta minúsculo, e ela atua nas variáveis simplesmente incrementando o índice da variável. É só isso que ela faz. Se você sabe que essa operação, que esse operador respeita a regra de produto e soma, sabendo essas duas propriedades, você consegue calcular a derivada aplicada em qualquer elemento desse corpo. Esse y que está aqui, como eu falei, chama de variável diferencial, e esse objeto chama-se de anel de polinômios diferencial. Tá? Ele é acoplado a essa derivação definida dessa maneira padronizada que eu falei aqui embaixo. Tá bom? Então, essa é a situação. O objeto que eu vou estudar, a maior parte do que eu vou fazer são os polinômios diferenciais. São os elementos do anel de polinômios diferenciais. Tá, então deixa eu dar um exemplo de calcular alguma coisa usando as variáveis... fazer alguma conta de aplicar a derivação que a gente definiu a um polinômio diferencial para você ver o que acontece. Então, continuo com o corpo das funções elementares, porque aí eu posso escrever qualquer função que me der na telha. E o delta minúsculo, como é o corpo das funções elementares, o delta minúsculo vai ser a derivação que a gente está acostumado. A derivação normal de uma variável. Novamente, a variável independente no corpo F vai ser T. Aí eu vou querer aplicar o delta maiúsculo, que a gente definiu no slide anterior, a esse polinômio y0 menos ty1 menos y1 ao quadrado. Primeira coisa que eu sei, como se trata de uma derivação, eu defini aquilo para ser uma derivação, eu tenho que a derivada dessas 3 parcelas vai abrir na derivada para cada parcela. Então, o delta de tudo isso vai ser o delta de y0 menos o delta de ty1 menos o delta de y1 ao quadrado. A segunda coisa que eu sei é que eu sei como calcular a derivada de produtos. Eu tenho 2 produtos aqui. Eu tenho o produto ty1 aqui e tenho o produto que é o y1 vezes y1 aqui. Eu vou usar a regra de derivação de produtos. Quando eu faço isso, a derivada de ty1 abre em delta de t vezes y1 e a outra menos t delta de y1. E essa aqui é a derivada de produto y1, ela dá
a fórmula de derivação de potências que a gente está acostumado. 2y1, delta de y1. Tá? Então, é isso que a gente obtém quando a gente usa as regras de derivação de soma e produto. Agora, eu tenho que usar o que é que a derivação delta maiúsculo faz nas variáveis y0, y1 e t. Bom, então vamos lá. Então, o que é que acontece quando você aplica a derivada em delta maiúsculo em t? Bom, em delta maiúsculo em t é simplesmente o delta minúsculo em t. Então, é a derivação de t em relação a t. Essa é tranquilo. As outras, lembra do slide anterior? Quando você faz a derivação delta maiúsculo atuar sobre uma variável, o que acontece é que ela incrementa o índice da variável de 1. Então, se você aplicar isso aqui, vai dar essa expressão. O delta de t vira 1, o delta de y0 vira y1, o delta de y1 que aparecia aqui vira y2, e o delta de y no último vira y2. Você fica com essa expressão. Eu posso cancelar o y1 com y1, eu fico com menos ty2 menos 2y1 y2. O y2 eu posso pôr em evidência, é um anel comutativo, e eu fico com essa expressão. Tá? Lembra disso, essa conta, a gente vai usar essa conta daqui a pouco. Então, guarda essa conta aí, que ela vai, eu vou voltar e utilizar ela daqui a um pouquinho mais. Próxima coisa que eu quero fazer, para você poder entender de onde isso veio, porque parece uma mágica quando você vê pela primeira vez, é explicar o que é a solução de um polinômio diferencial. Então, a primeira coisa eu tenho que dizer para você o que é a extensão diferencial de K. Dizer que L é uma extensão diferencial de K significa o seguinte: L é um novo corpo diferencial, então L é um corpo e tem associado a ele uma certa derivação. Ele é uma extensão de K, então K é um subcorpo de L, K está contido em L, tá? Como subcorpo. E, além disso, a derivação que está definida em L, se você faz essa derivação em L, agir sobre os elementos de K, porque lembra, K está contido em L. Então, eu posso fazer a derivação de L, agir sobre os elementos de K. Quando eu faço isso, o que eu vejo como resultado é o mesmo que eu veria se eu aplicasse a derivação de K, que é o delta minúsculo. Então, eu vou continuar representando essa derivação em L, se eu precisar, como delta minúsculo. Tá? Essa derivação vai ser simplesmente delta minúsculo para mim. Tá bom. Próxima coisa, eu pego um polinômio diferencial. Na verdade, eu vou pegar duas coisas aqui. Um polinômio diferencial, vou escrever ele como f de y. O y, lembra, é a variável diferencial. Ele é um polinômio, como todo polinômio, ele tem que ter uma quantidade finita de parcelas, e cada parcela tem um monômio com quantidade finita de variáveis. Embora a quantidade de variáveis que eu tenho seja infinita, para cada polinômio que eu pegar, a quantidade de variáveis que eu posso usar para aquele polinômio é finita. Então, nesse caso, eu estou imaginando que eu tenho n variáveis. Eu estou usando das infinitas que eu tenho n. E G é simplesmente um elemento de L. Tá? Pensa o L como sendo alguma coisa simples, do tipo, L é o corpo de funções elementares, por exemplo. Pensa L como sendo o corpo de funções elementares. Que aí fica mais fácil você entender o que está em jogo aqui. O que é que vai ser o F calculado em G? Aí o que acontece é o seguinte, você substitui o y0 por G, mas o y1 que aparece aqui colado no y0 vai ser substituído pela derivada de G em relação a t. O y2 que aparece em seguida vai ser substituído pela segunda derivada de G em relação a t. O y3 pela terceira derivada, o yn pela enésima derivada. Então, na verdade, o que o polinômio diferencial faz para você é representar algebricamente uma equação diferencial. Porque se você substitui a variável diferencial por uma determinada função, o que você vai colocar no lugar de y0 é a função, no lugar de y1 é a derivada da função em relação a t, que é a nossa variável independente, no lugar de y2 a variável em relação à segunda derivada em relação a t, e assim por diante. Tá? Então, o que você tem, de fato, é simplesmente uma equação diferente. O que o polinômio representa, de fato, é uma equação diferencial. Só que você está trabalhando num nível de generalidade estupidamente maior do que a gente está acostumado. Porque essa extensão diferencial de K pode ser uma coisa bastante complicada. Não é uma coisa necessariamente ingênua, como é, por exemplo, o corpo das funções elementares.
Próxima coisa, o que é que significa dizer que uma função ou um elemento de L, se você quiser numa situação mais geral, é um zero ou uma solução do polinômio? Significa que quando você substitui essa função no polinômio, no sentido que está aqui, o que você tem é zero. É simplesmente o que isso significa. Ou seja, significa a mesma coisa que significaria você substituir um número num polinômio. Só que aqui o que você tem é um polinômio diferencial, que é uma representação de uma equação diferencial. Quando você substitui a variável pela função, a variável diferencial pela função, o que você tem é a substituição das variáveis com os índices pelas suas respectivas derivadas. Por exemplo, se você pegar ET ao quadrado, isso é uma solução do polinômio y1 menos 2t y0. Porque se você substituir o y1 representa ddt, quando você substitui y pelo ET ao quadrado, o y1 vai representar ddt ET ao quadrado, o y1 é o próprio ET ao quadrado. Quando você calcular a derivada da primeira parcela, do ET ao quadrado, vai dar simplesmente 2t ET ao quadrado, regra da cadeia. Então, o resultado disso é zero. Então, o ET ao quadrado é uma solução desse polinômio diferencial. Ou, pondo de outra maneira, para você falar a linguagem que a gente está acostumado, porque a gente aprende ela desde o começo do curso de graduação, é dizendo que, na verdade, o ET ao quadrado é uma solução dessa equação diferencial. Tá? Mas, como a gente vai ver depois, é conveniente usar o linguajar algébrico, porque você consegue estender isso para uma coisa muito mais vasta do que a gente tem. Então, com isso, eu meio que posso concluir a minha parte do que é álgebra diferencial. Então, a álgebra diferencial é aquela parte da álgebra que estuda anéis comutativos aos quais vem associada uma derivação e tem esses objetos interessantes para você estudar, assim como você estuda polinômios em álgebra, porque eles têm um papel importante. Aqui também você tem os polinômios diferenciais, que é o que você vai estudar, que representam, em última análise, equações diferenciais. Tá? Para que serve, então? Para que a gente usa isso? Então, deixa eu começar fazendo um exemplo, e esse exemplo eu vou estender para uma situação algébrica mais ampla. O exemplo é a equação y0, polinômio diferencial y0 menos ty1 menos y1 ao quadrado. Estou pensando nesse polinômio diferencial como sendo um polinômio diferencial em f de y. E aí eu quero entender como é que resolve isso. Eu quero achar as soluções, na medida do possível. Aí o que é que eu faço? Eu aplico a esse polinômio diferencial o delta que foi definido anteriormente. E a gente já fez essa conta antes. Foi aquela conta que eu tinha feito antes, no exemplo de como é que você aplica delta no polinômio diferencial. A gente fez toda a conta e descobriu que dava, botando o y2 em evidência, dava menos y2, que multiplica o polinômio t mais 2y1. Eu quero que isso seja igual a zero, porque eu quero uma solução. Se você sabe que essa expressão é igual a zero, esse polinômio é igual a zero, quando você aplicar o delta, você está fazendo delta aplicado nisso, delta aplicado em zero, delta aplicado em zero vai dar zero. Então, o que você tem é que este polinômio, que é o delta do polinômio original, já que eu quero uma solução dele, portanto, quero que ele seja zero, isso aqui, a derivada dele, no sentido de aplicar a derivação a ele, também vai dar zero. Bom, nesse caso aqui, você tem o produto de duas coisas que supostamente estão no corpo, porque o y2 eu quero substituir por uma função, o y1 o y vai ser substituído por uma função, então o y2 vai ser uma função, o t mais 2y1 também, então são duas funções num corpo, consequentemente uma das duas tem que dar zero. O y2 tem que dar zero ou o y1 tem que ser igual a menos t sobre 2 para você poder ter que isso dê zero. É a única maneira de dar zero nesse caso. Tá? O y2, lembra, representa a segunda derivada da função. Então, você pode integrar, você pode pensar isso aqui como uma segunda derivada e integrar duas vezes. E a mesma coisa para o outro. O outro é um y1, é uma primeira derivada, você vai integrar uma vez. Então, fazendo isso, você descobre que o y0 pode ser ou uma coisa do tipo ct mais b, o b e o c são constantes, ou então uma coisa do tipo menos t ao quadrado dividido por 4 mais a. O a é uma constante também. Então, vai ser uma coisa desse tipo ou uma coisa desse tipo. Só que eu preciso lembrar que a maneira como eu obtive essas duas soluções aqui foi trabalhando sobre as equações diferenciais y2 igual a zero, ou se você preferir, y2 linhas igual a zero, e a equação diferencial y' igual a menos t sobre 2. Foi integrando essas duas que eu obtive esses polinômios.
Mas, na verdade, o que eu quero é uma solução desse polinômio que está aqui. Então, eu preciso pegar esse cara, o y0 igual a ct mais b, substituir lá em cima e ver se existe alguma relação entre b e c. E a mesma coisa para o outro. Pega esse cara, substituo lá em cima e vejo se existe alguma condição restritiva para o a. Se você fizer isso, você descobre que o que eu chamei de b tem que ser c ao quadrado e o que eu chamei de a tem que ser zero. Então, com isso, você tem uma solução para essa equação diferencial. Então, você descobriu uma família de soluções, porque essa solução aqui depende de um parâmetro, c, então você tem uma família, e do lado de cá você tem uma solução especial. Na verdade, o nome correto para isso é que você tem uma solução geral, que é uma família, normalmente, de soluções, não é uma solução, mas é uma família de soluções, e você tem uma, ou, nesse caso, você tem uma, mas você pode ter várias, chamadas soluções singulares. Então, como eu falei, solução geral geralmente é uma família, depende, nesse caso aqui depende de um parâmetro, mas pode depender de vários. Quando você plota para ver o que está acontecendo, bom, isso aqui é uma função de t. O c, para cada solução, o c está fixo. Então, o que você tem para cada um desses aqui é uma reta. O outro é uma parábola. Se você desenhar várias retas variando os valores de c, você obtém uma figura assim. As retas estão aparecendo aí, que formam uma família, eu plotei algumas, e a parábola que está nesse traço mais espesso aqui, embaixo, é a parábola y0 igual a menos t ao quadrado sobre 4. Tá? O que está acontecendo? Por que essas soluções são chamadas de soluções singulares? Se você olhar para a solução singular, na verdade, ela corresponde, o ponto onde você, a solução singular toca uma das retas, corresponde a um ponto onde a equação diferencial não tem uma solução única. Você tem uma solução que, na verdade, não é única nesse ponto, porque você tem duas soluções possíveis nesse ponto. A solução que é uma reta e a solução que é a parábola. Tá legal? E o que eu quero fazer adiante é mostrar para vocês como que você faz isso num contexto mais geral, usando a terminologia de álgebra que a gente está acostumado a usar lá de anel, ideal, as coisas que a gente aprende de álgebra básica. Só que vai ter que estender um pouco essas definições para tratar do caso em que o anel é simplesmente um anel, mas é um anel diferencial. Eu não sei se você percebeu o que está acontecendo aqui, mas se você recentemente deu ou fez um curso de equações diferenciais, talvez você tenha sacado que, na verdade, aquela equação e a maneira como eu resolvi é uma equação famosa, é um caso especial de uma equação famosa, chamada equação de Clairaut, e a maneira como a gente aprende a resolver no curso de equações diferenciais básico é justamente o que eu fiz lá, é aquela solução. Então, o que a solução daquela maneira foi dada pelo Clairaut, não é novidade. O que a álgebra diferencial faz é estender isso usando estruturas algébricas para você poder tratar problemas muito mais complicados do que simplesmente o problema que a gente tratou no caso de uma equação diferencial que é relativamente simples. Tá. Então, eu preciso de algumas definições antes de eu poder entrar na parte mais pesada mesmo do que, ou mais interessante, na verdade, porque nem pesada ela não é muito, mas mais interessante sobre como é que é feita aquela separação de você tem uma solução geral ou genérica, você tem uma solução que são as soluções singulares. Como é que é feita essa separação? O que é algebricamente está acontecendo? Para isso, eu preciso de algumas definições. A primeira é o que é um ideal diferencial. Então, o ideal diferencial é um subconjunto do ideal K de Y. Eu vou definir. Eu podia fazer uma definição mais geral para qualquer anel diferencial, mas eu estou interessado no caso especial de anéis de polinômios diferenciais. Então, eu vou focar nesse caso. Então, eu quero definir o ideal diferencial, eu vou olhar para um subconjunto, J, do K de Y. E aí eu vou exigir duas coisas. A primeira é que o J seja o ideal, no sentido usual. Então, se você pegar dois elementos de J e somar, tem que dar um elemento de J. Se você pegar um elemento de J e multiplicar por qualquer polinômio diferencial, tem que voltar a ser um elemento de J. Então, nesse sentido, ele é o ideal no sentido usual de álgebra, sem novidades. Mas eu também quero que toda vez que você pegar um polinômio diferencial que está em J, se você aplica a derivação do anel do polinômio diferencial a f, a esse polinômio que está em J, volta a ser um polinômio de J. Tá? Então eu quero que duas coisas aconteçam. J é o ideal e o J é fechado, é o termo que é usado, com respeito à derivação delta. Se você aplica a derivação delta a qualquer elemento de J, dá um novo elemento de J.
Então está aqui um exemplo. Em geral, se você pega um subconjunto qualquer, que pode ser finito ou infinito de K de Y, a gente denota por esse conjunto entre colchetes para dizer que é o menor ideal diferencial que contém os elementos do conjunto. Então, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou olhar para o anel que é... nesse caso aqui eu peguei como K o anel de funções racionais, então são quocientes de polinômios na variável t, e botei uma variável diferencial y. E eu quero olhar para o anel diferencial, o ideal diferencial, gerado por y0. Mas se você botar y0, você tem que botar todas as derivações de y0, porque a minha segunda condição diz que se você bota um polinômio, você tem que botar todas as derivações dele. Então, quando você bota y0, você tem que botar todas as derivações. Mas quando você bota o y0, quando você deriva o y0, dá y1, que é um novo elemento do j. Se você pensar o j como sendo esse ideal diferencial. Se ele é um elemento, eu tenho que aplicar novamente o delta ele tem que dar um elemento dele. Isso produz o y2. Aí você aplica novamente o delta y2, produz o y3. E com isso você produz todas as variáveis diferenciais. Tá? Perdão, todas as variáveis, toda a coleção de variáveis que vem da variável diferencial. Então, toda a coleção de variáveis com os índices. E isso basta. Com isso você gera um ideal que já é, se você está acostumado com a nomenclatura, já é o ideal máximo. Não tem nenhum ideal acima desse, exceto o anel inteiro. Tá? Então, esse aqui já é tudo que você pode botar. Você não pode botar nada além do que você já botou aqui. Já gera tudo. Você só pode botar elementos do corpo, que se você botar vai estourar o anel inteiro. Então, esse é um exemplo de ideal diferencial. Então, um segundo aqui. Tá. Outros dois definições que a gente precisa são as definições de ideal radical e ideal primo. Bom, o que é o ideal radical? O ideal radical é um ideal que, se você tiver uma potência de um elemento dentro dele, se você tiver um polinômio diferencial e uma potência do polinômio diferencial cair dentro desse ideal, então o polinômio tem que cair. Então, se f elevado a k para algum k cai em j, o f tem que estar em j. E tem uma definição que, na verdade, é um caso especial da definição de ideal radical, que é ideal primo. Nesse caso, se você tem o produto dos elementos e o produto cai em j, ou o f cai em j, ou o g cai em j. Tá? E, como usual, o ou aqui é um ou inclusivo. Para acontecer dos dois caírem em j, não tem problema. Mas se o produto dos dois cai em j, um dos dois tem que estar em j. Isso é na generalização daquela propriedade de números primos que todo mundo sabe, né? Que se um primo divide um produto de dois números, ele tem que dividir um dos dois números. Tá? Então, o ideal primo é uma generalização dentro desse ambiente de estruturas algébricas da ideia de número primo. Todo ideal primo é radical, porque, evidentemente, se você tem uma potência de f que cai dentro de um ideal primo, então, o que vai acontecer? O f elevado a k, na verdade, é f vezes f elevado a k menos 1. Se isso cai dentro de um ideal primo, então ou o f vai cair dentro do ideal, ou o f elevado a k menos 1 vai cair. Mas se o f elevado a k menos 1 cair, você pode repetir. Então, por recursão ou por indução, se o f elevado a k cai lá dentro, usando a propriedade de ser primo, você descobre que o f está dentro do ideal, se o ideal for o ideal primo. Consequentemente, todo ideal primo é radical. O exemplo que a gente tinha é de um ideal primo. Novamente, se você sabe, lembra daquelas coisas básicas de álgebra, toda vez que você tem um ideal máximo, novamente, significa um ideal que não tem nenhum ideal acima dele, a não ser o anel inteiro, todo ideal máximo é automaticamente primo. Esse ideal aqui é máximo. Como eu falei, né? Eu não provei, mas eu falei que é máximo. E, na verdade, não é difícil provar. E como ele é máximo, ele é primo. Então, aqui tem um exemplo de ideal que é simultaneamente primo e radical, porque todo ideal primo é radical. Tá bom? Aí vem o teorema de decomposição. E é esse teorema que generaliza aquela conta que a gente fez anteriormente para pegar a equação de Clairaut, aplicar uma derivação, quebrar em dois pedaços e aí ter solução geral e a solução singular. Como é que é o teorema de decomposição para ideais? O que ele diz é o seguinte: qualquer ideal diferencial que você pegar, se ele for radical, ele pode ser escrito como uma interseção finita de ideais diferenciais primos. Tá?
Então, você pode pegar o ideal radical e escrever ele como uma interseção de ideais primos. Isso faz um pouco nessa teoria o papel de você pegar um número primo e fazer um número composto e fazer a decomposição dele em números primos. O que corresponde exatamente a isso, porque no caso que você faz a decomposição em números primos, você vai ter potências de primos. Aqui você não tem isso, porque eu estou trabalhando com um ideal diferencial que é radical. O que é que aqui corresponde isso no caso de números inteiros? Corresponderia a um número inteiro que não tem fatores múltiplos. Todos os fatores de primos são distintos. E a decomposição que a gente está fazendo aqui, ela tenta generalizar para o caso de anéis diferenciais a decomposição de um número inteiro que é produto de ideais primos com fatores totalmente diferentes uns dos outros, em achar esses fatores. É isso que esse teorema diz. Ele diz que é possível fazer isso nesse contexto dessa maneira. Você pega o ideal diferencial radical, escreve ele como interseção finita de ideais diferenciais primos. Então, tem uma coisa que eu tenho que alertar vocês aqui, que é o seguinte. Se você sabe um pouco essas coisas de álgebra, você fez um pouco mais, talvez, de álgebra, talvez você tenha ouvido falar que tem uma propriedade que anel de polinômio satisfaz, que é todos os ideais de um anel de polinômio são finitamente gerados. Isso é falso em K de Y. Existem ideais diferenciais em K de Y que não são finitamente gerados. Tá? Mas tem uma coisa milagrosa que acontece, que todos os ideais diferenciais radicais em K de Y são finitamente gerados. Então, se você sabe um pouco mais de álgebra, então se você não sabe, esquece a frase que eu vou falar agora, mas se você sabe um pouco mais de álgebra, o que isso significa é que o K de Y não é um anel noetheriano, mas se você restringir o conjunto de ideais somente para ideais radicais, aí ele se comporta como se fosse noetheriano. Então, toda cadeia que você pegar de ideais encaixados crescente, para. Tá? Então, do ponto de vista mais elemental, a preocupação é, nem todo ideal diferencial é um ideal diferencial radical, porém, nem todo ideal diferencial é um ideal... Opa, desculpa, dá um segundo aqui. Desculpa, gente. O meu marcador de horário aqui morreu. Tá. Assim eu sei quanto tempo eu tenho. Eu não tenho essa condição de ser finitamente gerado para ideais em geral, mas tenho para ideais radicais. Isso é suficiente para fazer a decomposição, porque, na verdade, a única maneira de você escrever, se você escrever uma interseção de ideais primos, está automaticamente radical. Como é que a gente define conjunto de solução? Porque agora eu não tenho mais um ideal, um polinômio. Né? No caso do Clairaut, eu tinha um polinômio. Mas aqui eu posso ter muitos, porque eu tenho o ideal inteiro. Mas a situação que eu tenho é a mesma. Eu pego uma extensão de K, uma extensão que é um corpo, extensão diferencial de K. Então, esse L tem uma derivação, e essa derivação restringe nos elementos de K para a derivação de K. E aí eu olho para o conjunto de solução, eu defino o conjunto de solução de um ideal diferencial, que pode ser qualquer, mas você pode pensar ele como sendo um ideal diferencial radical, porque não faz diferença, na verdade. O conjunto dos elementos de L, que você pode pensar como funções, se você quiser pensar de uma maneira concreta, podiam ser funções elementares, talvez. Acho que quando você substitui no polinômio diferencial, zero é o polinômio diferencial. Mas isso tem que valer para todos os polinômios diferenciais que estão no ideal J. Então, para ser uma solução do ideal J, ele tem que zerar todos os polinômios que estão no ideal J. E, no nosso caso lá, era um polinômio só, porque o ideal J era gerado por aquele polinômio que define a equação de Clairaut. Lembra que o que significa substituir a função na variável diferencial é que, no caso da variável com índice 0, fica a função, com índice 1 é a primeira derivada e assim vai. Como é que a gente adapta o teorema de decomposição para conjunto de solução? Porque a gente tinha um teorema de decomposição que decompunha não um conjunto de solução, mas decompunha o ideal radical em si, como interseção de ideais diferenciais primos. Como é que a gente faz para o conjunto de solução? O que acontece é que se você tem um ideal diferencial radical, o conjunto solução desse ideal é união de conjuntos
soluções de ideais que são diferenciais primos. E a quantidade de ideais primos aqui é sempre finita. Tá? Então, o que aconteceu lá no Clairaut é que a gente fez uma decomposição e a gente tinha duas equações, basicamente. Uma equação que descrevia o caso geral e uma equação que descrevia o caso singular. A equação do caso singular era aquela que dava y, como é que era? 2y1 mais t igual a zero. Essa era a equação que produzia o caso singular. E a outra equação produzia o caso geral, o caso que dá a solução geral. Tá? Mas é claro que essa decomposição em conjunto de soluções ela vem da decomposição que a gente fez anteriormente. Você pega a decomposição do ideal radical em interseção de ideais primos e você usa o fato de que se você olha para o conjunto de solução da interseção de dois ideais, isso é o conjunto de solução de um dos ideais, união o conjunto de solução do outro. Isso é extremamente fácil de provar, é só você usar a definição de conjunto de solução, como sendo o conjunto das funções que satisfazem todas as polinômios diferenciais que estão nesses ideais. Tá? Se você usa essa definição, você prova isso, e usando essa igualdade e o fato de que J é a interseção desses ideais, usando essa desigualdade recursivamente, você simplesmente abre para uma igualdade entre conjuntos de soluções. No caso particular da equação de Clairaut, era a interseção de dois ideais primos, que dá a interseção de dois conjuntos de soluções. Um para a equação geral, um para a equação que dá o caso da equação da solução singular. E aí você resolveu o sistema. Você achou a solução geral, você achou a solução singular. É claro que você não pode esperar sempre que você obtenha uma solução de uma maneira tão fácil. Tá? E não é sempre o caso que a solução vai ser viável. Mas muitas vezes você consegue usar os teoremas para fazer coisas interessantes sem você precisar de achar soluções. E é isso que eu quero fazer no exemplo final. Então, novamente, cai um corpo diferencial, a derivação é o deltazinho. O y agora, eu estou generalizando a situação que eu tinha. O y, na verdade, não é uma variável diferencial, é um conjunto delas. Tá? Mas eu vou estar derivando sempre com relação a uma variável só. O delta vai ser como se fosse uma derivação em relação a uma variável só. E eu tenho um número finito dessas variáveis diferenciais. Tá? Mas é claro que na hora que eu construir o polinômio diferencial, esse polinômio diferencial nesse conjunto de variáveis, ele vai ter todas as variáveis u com índices, todas as variáveis v com índice, e assim por diante até a última variável que eu chamei de z, que é todas as variáveis z com índice. Então, quando eu botei u, eu botei essa é uma variável diferencial, portanto, o anel de polinômio diferencial tem o 0, 1 e assim por diante. O v tem v0, v1 e assim por diante, e assim vai. O delta maiúsculo é definido da mesma maneira. Você só precisa saber, se você usar regras de derivação de produto e soma, você precisa saber que quando deriva uma constante, um elemento de K, dá a derivação usual em K, no elemento de K, né? Delta maiúsculo em A simplesmente é o delta minúsculo em A, e o delta maiúsculo para qualquer uma dessas variáveis que está aqui, essa y, que é uma variável neutra aqui dentro, é uma dessas, o que ele faz é incrementar o índice, é a única coisa que ele faz. Então, se você der o 0, ele incrementa para o 1, o 1 se incrementa para o 2, e a mesma coisa para as outras variáveis. E o que é que eu quero dar como aplicação para encerrar? Eu quero deduzir a lei de gravitação universal de Newton a partir da lei de Kepler. Então, eu quero mostrar para vocês que é possível, usando o que eu acabei de falar, fazer uma dedução da lei de gravitação universal de Newton automática, significa usando o computador, a partir da lei de Kepler. Então, deixa eu lembrar rapidamente o que é que são leis de Newton, lei de Kepler, para você poder se situar. Opa, tinha uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês ainda, que isso, na verdade, foi feito pela primeira vez nesse artigo de 1987 de um matemático chinês chamado Wu Wenzhou. Esse cara fez um monte de coisa importante nessa área de aplicações de álgebra diferencial. Tá? Ele tem muita coisa legal feita sobre aplicações de álgebra diferencial em geometria diferencial e em mecânica clássica. Lei de Kepler. A primeira, que provavelmente todo mundo lembra. Os planetas descrevem órbitas elípticas e o Sol está num dos focos. A segunda,
O raio vetor, que é o vetor que vai do centro do Sol até o planeta, descreve áreas iguais em tempos iguais. Então, a figurinha desse segundo aí, que provavelmente vocês já viram antes, é assim. Como o planeta está muito longe, o Sol está essa bolinha amarela que está aqui, tá? Muito longe do Sol, o planeta desacelera, então ele vai andando com velocidade menor. Mas a distância dele é muito grande. Então, se você pensar isso aqui como num triângulo, cuja base é curva, a área desse triângulo acaba sendo igual à área desse triângulo aqui, porque então o tempo transcorrido aqui é o mesmo tempo transcorrido aqui. O que acontece aqui é que, como o planeta está perto do Sol, ele está percorrendo essa trajetória numa velocidade muito maior. Então, ele percorre um arco maior do que o arco que ele percorre aqui no mesmo tempo. Então, aqui é num tempo, sei lá, ΔT, aqui é num tempo ΔT. A área desse aqui é igual à área desse. Aqui ele percorre rápido, aqui ele percorre devagar. Aqui a distância é grande, aqui a distância é pequena. Então, um compensa o outro e as áreas dão iguais, no final das contas. Tá bom? Eu preciso traduzir isso matematicamente para poder fazer as contas. Então, primeira coisa, eu vou descrever, botar um sistema de coordenadas sobre o Sol. Eu vou botar coordenadas aqui x e y. Então, a posição do planeta é descrita como x e y. Mas x e y, na verdade, são coisas que estão variando, porque lembra que se você pensa no planeta, ele está fazendo movimento ao longo dessa elipse. Consequentemente, x de t e y de t estão variando ao longo do tempo, tá? Não são valores fixos. E o r também está variando. Todo mundo aqui está variando. Tá? O r é função de t, o y é função de t e o x é função de t. Então, eu vou pensar esses três, no contexto que a gente está trabalhando, como sendo variáveis diferenciais. A primeira lei é representada por essa equação. Isso vem de você escrever a equação polar de uma elipse, mas não com o centro na origem, mas com o centro posicionado, o centro do sistema de coordenadas posicionado num dos focos, que é o caso que eu fiz aqui. Tá? Se você posicionar a elipse desse jeito, escrever a equação polar da elipse, você rapidamente reescreve ela para essa forma. R igual a P mais AX. O E aqui, na verdade, é a excentricidade da elipse. A segunda lei, ela se traduz nessa expressão. Lembra que x é uma variável diferencial? Então, a convenção usual, eu escrevi em todos os lugares, tive cuidado de escrever y0 para dizer que era a variável y, sem você estar aplicando nada nela, nenhuma derivação nela, quando você fazia a substituição. Mas na prática ninguém faz isso. O y0 é escrito simplesmente como y. Então, o que isso aqui é x1, y0 menos x, y1. Essa é a transcrição correta da segunda lei de Kepler. É evidente que é muito mais difícil você entender por que isso aqui é a transcrição correta. E se você lembra um pouco de física, o que isso está dizendo é que o momento angular é conservado. O h aqui, na verdade, é uma constante, porque o x1y menos xy1 é uma representação do momento angular do planeta que está girando em torno do Sol aqui, nessa órbita elíptica. Tá? Então, esse aqui é simplesmente a equação da elipse, esse aqui é a equação que descreve a conservação do momento angular. É uma das primeiras coisas que você descobre quando você está trabalhando com a lei de Kepler, que corresponde, na verdade, à segunda lei de Kepler. É a tradução matemática, vamos dizer assim, da segunda lei de Kepler. E a lei de gravitação universal? Bom, essa todo mundo conhece, né? F igual a G, G é constante de gravitação universal, Mzinho é a massa do planeta, Mzão é a massa do Sol. R é o comprimento do raio vetor, é a distância do Sol ao planeta. O F é massa vezes aceleração, eu posso cortar o Mzinho, posso multiplicar tudo por R ao quadrado, e eu fiquei com AR ao quadrado igual a constante. Tá? Essa é uma maneira muito ruim de trabalhar isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a derivação em cima disso. Então, lembra, A é a norma da aceleração. Tá? A não é a aceleração como vetor, A é a norma da aceleração e o R é o comprimento do raio vetor ao quadrado. Quando você aplicar a derivação aqui, então lembra, o que você tinha era A vezes R ao quadrado, quando você aplicar vai ficar a derivada de A vezes R ao quadrado mais A vezes a derivada de R ao quadrado, que dá isso aqui. Nas duas parcelas aparece R, então posso botar em evidência. Na verdade, posso cortar, porque o R não se anula. O planeta está girando, mas ele não cai no Sol. Então, essa é a maneira pela qual eu vou representar
a equação que descreve a lei de gravitação universal. A aceleração vem de você pegar o raio vetor e derivar. Você deriva uma vez da velocidade, você deriva duas vezes da aceleração. x2 e y2 aqui, porque eu estou derivando duas vezes. Tá? O que eu quero é a norma da aceleração. A norma da aceleração, eu tenho que a norma da aceleração ao quadrado vai ser dada por x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, que são as duas coordenadas da aceleração. Só que está tudo escrito, não na terminologia usual lá que a gente está acostumado, mas na terminologia de álgebra diferencial. Tá? Então, em vez de botar um pontinho em cima dos x e y para descrever a derivada em relação ao tempo, como o pessoal de mecânica faz, eu estou chamando de x2 e y2. Juntando tudo, então tem as hipóteses, a definição do raio vetor, a aceleração, que eu já defini no anterior, a primeira lei de Kepler, a segunda lei de Kepler e as constantes, são três, P, E e H, e finalmente a conclusão, que é a lei de gravitação universal, que eu estou expressando dessa maneira estranha, A1R mais 2AR1. Qual é a estratégia? Então, rapidamente, a estratégia é a seguinte. Eu quero escrever a equação correspondente à lei de Newton como combinação com coeficientes que vêm de polinômios que são polinômios diferenciais das equações que descrevem raio, aceleração e as duas leis de Kepler. Por quê? Porque aí, se você me der uma solução, pensa no psi, eta, rho e alfa como sendo funções que satisfazem a essas quatro equações que estão aqui. Satisfazem a lei de Kepler e a relação entre raio vetor e aceleração e as coordenadas x e psi, ou psi e eta, perdão, são respeitadas. Então, se você substituir essa quádrupla aqui dentro, vai ficar uma coisa assim. Eu estou supondo que isso aqui satisfaz o raio vetor, a aceleração e as duas de Kepler. Então, isso vai zerar. Se satisfaz as hipóteses, vai zerar todo mundo aqui. Cada um desses caras que estão aqui, raio vetor, aceleração, Kepler 1, Kepler 2, vai tudo zero. Tudo isso dá zero. Quando você multiplica zero por não importa o que sejam os Gs, o resultado final é zero. Consequentemente, qualquer solução das leis de Kepler, juntamente com as definições de aceleração e raio, vetor que a gente usou, é uma solução da lei de Newton. Portanto, as leis de Kepler implicam a lei de Newton. Tá? Então, para acabar rapidinho, eu vou botar para rodar para você ver como é que isso funciona. Opa, vou colocar errado, desculpa. Então, tá dando para ver minha tela aí, que agora é outra tela? Sim, tá. Então, o que eu estou fazendo é usando um sistema de computação algébrica que é implementado em cima do Python, chamado SymPy. Talvez alguns de vocês já tenham usado. E eu estou usando nesse sistema um pacote especial chamado Differential Algebra. Tá? Então, deixa eu carregar o pacote primeiro. A primeira coisa que eu faço é definir... Tem uma constante extra aqui, na verdade, que não é usada em lugar nenhum, que eu posso jogar fora, que é esse C. Vou jogar ele fora aqui, que eu não vou usar. Eu defini as três constantes, P, E e H, e defini a variável independente, que no nosso caso só é T. Tá? Porque é um problema que envolve só equações diferenciais ordinárias, tem uma única variável independente. Na segunda linha, eu estou definindo R, A, X e Y. Então, raio vetor, aceleração e as duas coordenadas do vetor. Tá? Aí tem um blá 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 aqui que é para dizer para o sistema como é que ele vai lidar com isso. E, finalmente, eu defino como é que é o anel diferencial. A derivada vai ser em relação a T, as variáveis diferenciais estão aqui e os parâmetros são P, E, H e C. C, na verdade, eu não vou precisar. Vamos tirar aqui. Aí eu transcrevi para cá as quatro equações que a gente tinha lá e criei eu chamei de ideal, mas na verdade, como você vai ver, não é o ideal. O que isso aqui dá, na verdade, o que esse Rosenfeld-Grabner faz é pegar o sistema, que é o sistema que está definido aqui, ele é formado pelas quatro equações, e ele vai decompor esse sistema nos seus ideais primos. Ele pega o sistema formado pelas quatro equações, olha para o ideal diferencial gerado por isso e decompõe nos seus quatro ideais primos. Se você botar para rodar, e ele está rodando aí realmente agora, como você pode ver, nesse caso foi rápido, você tem uma certa quantidade de ideais primos aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês o primeiro. Então, o primeiro começa ali, lá no comecinho. Opa,
e ele vai acabar aqui. Aí aqui começa o segundo e assim vai, tá? Para você saber quantos tem, bom, tem 12 no total. Então, eu peguei um sistema que tinha 4 equações diferenciais, eu apliquei o algoritmo de decomposição e ele decompôs em 12 ideais diferenciais diferentes. Mas eu quero provar a lei de Newton. Então, o que é que eu vou fazer? Em vez de simplesmente provar que a lei de Newton decorre da lei de Kepler daquela maneira que eu expliquei antes, eu vou fazer uma coisa mais sofisticada. Eu vou querer mostrar que, de fato, esse polinômio correspondente à lei de Newton, que já está aqui, tá? Já está no sistema, eu já carreguei ele no sistema, ele pode ser escrito como combinação linear dos... Não são bem geradores que aparecem nessas decomposições, na verdade. Esses polinômios que aparecem aqui, que não são polinômios, como você pode ver, ele decompõe botando uma coisa embaixo, mas você pode transformar num polinômio simplesmente multiplicando isso para lá, para a esquerda. Né? Deixa eu mostrar para vocês o primeiro aqui. Né? Opa, contrário. Esse cara aqui, na verdade, se você pensar como polinômio diferencial, deveria ser isso vezes o lado esquerdo igual a isso, tá? Ou menos isso. Esse seria o polinômio diferencial. Por causa da maneira como o algoritmo funciona, ele divide. Cada polinômio diferencial esses polinômios diferenciais que estão aqui, caracterizam um determinado ideal. E se você pegar o polinômio de Newton e dividir no sentido correto por esses ideais aqui, você obtém resto zero. Se o resto é zero, o polinômio que você tem de Newton é a combinação linear desses caras e eu ganhei, provei que funciona. Então eu vou fazer isso, eu vou substituir, fazer a divisão desse polinômio de Newton por cada um dos ideais diferenciais. Note que eu estou dividindo não por um polinômio, para cada bloquinho desse, que é um ideal primo diferencial, eu não estou dividindo por um polinômio, estou dividindo por uma coleção de polinômios. Mas tem uma maneira de fazer isso, e ela é simplesmente uma generalização do algoritmo usual de divisão euclidiano. Não tem nenhuma grande surpresa nisso. Aí você faz as contas e, opa, eu tenho 12 divisões. Você tem que... As 4 primeiras estão ok, deu zero. Mas a quinta que aparece aqui não está ok. Ela não deu zero. Então, nesse caso aqui, aparentemente, eu não consegui provar que a lei de Newton decorria da lei de Kepler, o que é estranho. Tá? Aí você tem mais 4 aqui que não dão problema nenhum e tem outro que dá problema. E você tem mais 2 no final que não dão problema nenhum. Tá? Então, tem 2 aqui que deram problema. A gente precisa entender por que está dando problema. Então, vamos olhar para eles. Tá? Esse aqui é o 4º ideal primo e esse aqui é o 11º, acho. Porque tem que lembrar que a conta o Python começa a numeração das listas por zero. Né? Então, os 2 estão aqui já para a gente olhar. Um é esse e o outro é esse. Então, eles 2 aqui. Ó. Quando você olha para eles, a primeira coisa que transparece é que eles são extremamente simples. Mas tem uma outra coisa aqui que você vê que é comum aos 2. Tem algumas coisas comuns. O P é igual a 0 aqui, mas a coisa mais importante que é igual a 0, na verdade, é o H igual a 0 aqui. O H igual a 0 está dizendo que, nesse caso, o momento angular é conservado, mas o momento angular é 0. Se você considerar o que está acontecendo nesse caso, se você tentar resolver a equação que aparece com o momento angular 0, você descobre que o que acontece é que a solução não é uma elipse. No caso em que o momento angular é 0, a solução é uma reta. Então, não é razoável você esperar que, nesses 2 casos, você tenha a lei de Newton deduzida, a lei de gravitação universal deduzida a partir da lei de Kepler, por uma razão muito simples, porque a lei de Kepler, na maneira como a gente formulou ela, que era em termos de a órbita é uma elipse, isso não vai valer nesse caso. Porque, nesse caso, a órbita não é uma elipse, a órbita, na verdade, é uma reta. Tá? Então, não é surpreendente que, nesses 2 casos, eu tenha obtido uma coisa que não verifica, porque, nesses casos, as condições que eu impus, de primeira lei de Kepler e segunda lei de Kepler, na verdade, não são satisfeitas. Essas coisas só vão funcionar quando o momento angular é 0. Tá? Então, com isso, você consegue fazer a demonstração. Então, você consegue fazer isso automaticamente. Tá? 2 comentários para acabar. Primeiro comentário. Você pode estender isso para equações com a derivadas parciais. Isso não funciona somente para equações ordinárias. Você pode pegar equações derivadas parciais, vai funcionar do mesmo jeito. Segunda coisa, não se iluda com a velocidade com que eu fiz as contas nesse caso aqui. É porque as equações que eu tenho são extremamente simples. Se você botar equações mais complicadas, você vai ter um problema rapidamente e vai estourar a memória.
o consumo de memória pelo algoritmo é muito grande. Então, o que acontece se você botar para rodar uma coisa maior é que você vai ter rapidamente você, sei lá, roda talvez durante meia hora, porque demora, não é uma coisa muito rápida, roda durante talvez uma meia hora, retorna para você uma mensagem que o kernel do Python que estava sendo usado foi reiniciado. E isso está acontecendo porque ele simplesmente não teve memória. A memória acabou, ele aí reinicia o kernel automaticamente. Tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês o meu último slide, que é só para... Eu listei algumas referências aí, se vocês quiserem depois olhar. Eu posso mandar esse arquivo com os slides para vocês, mando para o Marcelo, ele distribui para quem quiser, e aí tem algumas referências. O primeiro é um artigo bastante geral. Os dois, o segundo e o terceiro aqui, são os dois principais livros. Como você pode ver, eles são bastante antigos já. E esse Afternotes on Differential Algebra é um artigo do Boolean onde ele descreve, com um certo grau de detalhes, esse algoritmo de Rosenfeld-Grebner que eu usei para fazer a decomposição do ideal radical na interseção de ideais primos. E é isso, gente. Muito obrigado.